Paz, família, que bom podermos estarmos juntos mais uma vez nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente de mesa, onde nós podemos compartilhar o verdadeiro pão que alimenta, o pão da vida, o conhecimento de Cristo, a relação que temos tido com Ele, a intimidade uns com os outros. E eu quero te fazer um convite, você que de repente está assistindo, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, está assistindo ou entrou no canal, vamos fazer um grande movimento para que conteúdos de qualidade possam chegar a mais e mais pessoas, edificar e salvar vidas. Então, se você entende isso, você pode curtir aí os nossos vídeos, pode comentar os nossos vídeos, pode seguir, né? Pode começar a se inscrever no nosso canal, porque o que vai acontecer com isso? Só esse simples movimento, que você não vai dar nem as caras, já faz com que esse conteúdo seja relevante para a plataforma. E o que a plataforma faz? Vai distribuir para mais pessoas. Então mais pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas vão ser edificadas. Agora, se você for mais audacioso, se você entender que esse conteúdo é de relevância para muitas pessoas e elas precisam ter acesso direto a ele, você pode também compartilhar esse conteúdo e fazer com que chegue cada vez mais e mais pessoas. Com essa simples ação que você faz aí na sua casa, sentado com o seu celular ou no seu computador, você já está anunciando as boas novas para todos aqueles que estão ao seu alcance. Então seja você também um propagador das boas novas, de conteúdo de qualidade, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas e transformar vidas e a mentalidade daqueles que o Senhor quer alcançar. Amém? E nesse dia, nós estamos aqui nesse episódio do De Casa Podcast, e literalmente de casa com gente de casa, né? Porque é isso que a gente prima pelo de casa, que seja na nossa casa, no ambiente de casa e com pessoas que sejam de casa. E hoje eu tenho aqui um irmão, um amigo, que nós tivemos o privilégio de caminhar juntos durante um tempo e até hoje temos uma boa relação, que quando a gente chama, faz o chamado, ele não pensa duas vezes, corre e vem nos atender. Meu irmão, meu amigo, Sandro Martins. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? É um prazer para mim estar aqui e falar de Cristo com você, que é um irmão de longa data, né? Que nós caminhamos juntos e através de Cristo nós nos conhecemos e continuamos ainda a falar com Ele. Amém, amém. Amém. Sandrão, fala um pouco pra gente quem é o Sandro, como é que é a família, um pouco da sua história, como é que você chegou nesse evangelho, nasceu em berço cristão, conheceu Cristo no meio da jornada da vida. Conta um pouco pra gente se conectar aí, o povo conhecer esse Sandro. Sandro é o Sandro da Ana Carolina, casado com ela já vai para 17 anos, pai de duas meninas, Rebeca e Radassa, uma vai completar 10 no mês que vem e a outra de 6 anos. Não, Pedro, eu não tive esse privilégio, né? De nascer num lar cristão, e eu até brinco um pouco quando eu estou lá nos cursos dia de segunda-feira, que a conversão minha ela foi uma coisa estranha, porque eu fui me converter já quase com 30 anos de idade. Mas a gente sabe que a vontade de Deus, ela sempre vai nos trazer ao caminho dele, sempre vai nos trazer para perto dele, né? E eu tive que ser isolado, eu falo isso, ser levado a um deserto para conhecer Cristo. Porque enquanto eu estava no meio de todos e de tudo, eu não tinha tempo para conhecer Cristo. Mas o tempo, quem não dava era eu. Ele estava todo o tempo de braços abertos me esperando. Mas o meu tempo, no meu dia a dia, com amizades, com coisas que eu fazia, eu não tinha o tempo para conhecer Ele. Uau, isso é forte. É um pouquinho. Forte. A gente tem você falou algo interessante, a gente tem a oportunidade e às vezes a gente precisa perder a oportunidade para valorizar as oportunidades. É sempre assim, porque quando você vem de criança sendo levado ao caminho do Senhor pelo seu pai, pela sua mãe, por uma igreja que você já nasce ali dentro dela, é diferente daquele que conhece somente o mundo e as coisas desse mundo para ter que chegar até Cristo. Lógico que sempre Ele coloca alguém na sua vida para tentar te caminhar àquele lugar, que é o centro, é Ele, né? Mas, infelizmente, comigo, quando Ele tentava, eu corria, né? As pessoas chegavam, vamos na igreja, vamos ali escutar uma palavra, vamos, né, falar de Cristo ali, eu corria, vários amigos, né?
E por muitos e muitos anos, 28, 29 anos, eu corri dele. Mas quando, igual eu te falei, a vontade dele vai se cumprir, ele me isolou. Ele me levou a um deserto onde só estava eu e ele, para que eu pudesse conhecer ele. Ele falou, oh, agora chegando, agora é minha vez, só eu e você. E Sandro, esse seu momento de encontro com ele já te despertou essa sede? Porque quem está ouvindo aqui a gente, o Sandro, ele é um mestre. Eu sempre disse isso para ele, falei, Sandro, você é um mestre, cara. Ele ama ensinar, ensina muito bem, tem um conhecimento bíblico, teológico e de vida excepcional e tem prazer em compartilhar isso. E então, nesse momento, desse encontro, desse isolamento, foi onde essa sede também veio junto, veio essa sede de buscar, de conhecer, Como é que foi essa sede veio, esse desejo de conhecer e aprender sobre ele? Nós falamos muito de uma conversão, e quando nós temos uma conversão genuína, ela é abrupta, né? Instantânea, entre o Espírito. Que o Pai nos dá o Espírito passa a habitar em nós, e esse Espírito é como se fosse um rádio transmissor que pega a onda do Espírito Santo de Deus. E comigo, como eu falei no início, eu não tinha esse acesso, eu não tinha essa intimidade, essa sensibilidade com o Espírito. E a partir do primeiro dia que eu pisei em uma igreja cristã, evangélica, e escutei o Evangelho da Graça, foi instantâneo. Eu saí dali diferente de tudo que eu tinha entrado e de tudo que eu tinha conhecido na minha vida, com 28 para 29 anos. E ali, em poucos dias, eu senti uma coisa tão diferente, Pedro, como é que eu vou te explicar? Uma coisa instantânea, que eu falava com as pessoas por telefone na época, ou por mensagem, antigamente era outro tipo de redes sociais, não eram essas de hoje, e as pessoas falavam para mim assim, nossa, mas você está mudado, a sua forma de falar está mudada, o que está acontecendo? Olha para você ver como é que é uma mudança instantânea. Isso e é uma experiência que, como você falou, a gente não encontra em nenhum outro prisma da nossa vida, em outras, seja antes e depois de Cristo, né? Quando Sim. É um encontro com Ele, quando é essa experiência, esse contato com Ele, é um encontro. E esse encontro meio que te despertou, né? Te despertou para o conhecimento e para partilhar esse conhecimento. Sempre foi no teu coração essa questão da mestria, de ensinar, de professor? Não, ele trouxe o combo junto? Não. Esse primeiro instante, ele derramou em mim do Espírito e começou a me dar o que você acabou de falar. A fome e a sede de descobrir aquela novidade para mim, né? E isso foi um lugar muito distante, a 10 mil quilômetros daqui. Foi em Amsterdã, na Holanda. Meu Deus do céu. Pra você ver como que ele me levou para o deserto. Aqui eu estava acostumado a falar com as pessoas, né? Que eu tinha de amizade, meu relacionamento. Eu estava envolvido em coisas da vida prazerosa somente para a carne, né? E lá ele me levou num ambiente onde eu não conseguia falar a língua, eu não tinha como ver uma televisão, eu não tinha como escutar uma música, porque as músicas também eu não conseguia ouvir aquele tipo de linguagem. Você foi para lá sem entender nada, você não conhecia a língua, nada, não conhecia a cidade, não conhecia nada. Eu fui somente através de um amigo que mentiu para mim que lá eu ia me dar bem, e chegou lá, eu me dei mal. Mas um mal que veio se tornar uma abundante graça para mim, que até hoje, né? Como diz a palavra, da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. E ele colocou dentro de mim lá esse começo. E quando eu voltei, isso tudo em 3 meses, viu, Pedro? Eu fiquei somente 3 meses. E quando eu voltei, eu tive algumas decepções na volta para cá, mas tudo já estava mudado. E eu tentei voltar à vida que existia antes, mas por muito pouco tempo eu vi que aquela vida não existia mais. E eu não conseguia me relacionar com as mesmas pessoas, eu não conseguia participar do mesmo rol, né? De amizades, de brincadeiras, de diversão, né? Porque nesse tempo o mundo para mim era a minha diversão, né? E eu voltei à realidade e assim logo eu procurei
uma igreja como o formato da que eu conheci lá e da palavra que foi me revelada lá, né? Então, com o passar do tempo, eu fui aprendendo mais e lendo. Mas em cima da sua pergunta, dessa vontade de aprender para ensinar, não. Ele teve que me levar novamente a um outro deserto, onde eu tive que aprender isso, e ele me ensinou isso para me gerar essa vontade hoje de aprender e ensinar. Isso que é incrível, porque eu lembro que quando eu me apaixonei por ensinar, por falar, por ministrar ao público, foi algo assim, de repente. Né? Aquilo já estava, é como se fosse uma árvore que já foi plantada e faltava só aparecer os primeiros ramos ali saindo da terra. E aí foi me dada uma oportunidade, nessa época no movimento escoteiro, de dar um curso, dar uma palestra num curso. Na verdade, eu ainda estava na formação, e era para dar uma palestra num curso. E eu cheguei ali, eu falei assim, é aqui que eu quero estar nesse ambiente. Não era o ambiente do ensino, mas assim, eu quero estar nesse ambiente de ensino, de falar, de poder compartilhar aquilo que eu conheço, né, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho buscado. E eu vejo que você, por outro lado, não tinha nem esse despertar, nem esse desejo, e teve que, mais uma vez, agora vamos para um outro processo, para que você entenda e tenha prazer nessa, vamos dizer, nesse chamado, desse ministério. E antes as pessoas falavam da vocação, do chamado, né, Pedro? E eu não entendia nada. Eu falei, cara, o que esses caras, né, que essas pessoas, esses irmãos em fé, eles estão falando, né? O chamado que eu entendi era eu ir para a igreja, cultuar a Deus e fazer minha parte ali dentro da igreja, da comunidade, né, o que me tocava para ser feito ali. Porque desde quando eu entrei na igreja, Deus sempre me trouxe para dentro de grupos dentro da igreja para fazer alguma coisa. Mas sempre uma coisa superficial, uma coisa, né, mais no natural. E aí, com o tempo que eu te falei, ele despertou em mim essa vocação, né, esse chamado para estudar, aprender, para poder levar às outras pessoas. Que é o que eu tenho prazer, né? Quando você até me convidou para vir falar da palavra de Deus. Sandrão, o ensino é algo que às vezes a gente fala muito dentro do ambiente congregacional, a dificuldade que nós temos de motivar, de incentivar as pessoas a estar no ambiente de ensino, né? As pessoas estão mais, às vezes, acostumadas a estar no ambiente congregacional, no período da música, aquela palavra ali, a pregação, e vão para suas casas, e qualquer outro tipo de envolvimento fora esse ambiente de culto, vamos dizer assim, já é mais seletivo, né? Mais difícil você despertar as pessoas. Mas eu vejo que o trabalho que você faz já há algum tempo, né, e hoje namorada, com essa responsabilidade do ensino cristão, de ter assumido de ter praticamente fundado, né, esse entendimento, forjado esse entendimento na mentalidade da igreja local ali, ele tem tido bons frutos. Eu lembro que numa época eu estava ali dirigindo o Homem ao Máximo, o curso de Homem ao Máximo, você já vinha ali com o curso de maturidade cristã, que ainda estava passando por esse processo de transformação, ainda não era um curso de maturidade, não tinha o meio nome, era um curso bíblico, e aí você estava montando a apostila, montando o material, mas o que eu percebia era esse crescimento. Eu vi o quanto as pessoas estavam passando a ter uma sede de aprender. E eu tive o privilégio, a oportunidade de, num desses dias, eu sentar na sala com você lá e ter uma aula, né, lá e o que eu fiquei impressionado, que não era uma aula, era um compartilhar, né? Você entendeu e aprendeu em Deus e descobriu algo que poucos conseguem às vezes ter essa relação, que você consegue, na posição de mestre, ser um facilitador do pensamento. Então você meio que distribui ali a temática, vai direcionando, podando as reflexões que estão meio distorcidas do que está se pensando, e você consegue trazer as pessoas a uma compreensão. Então você não dá pronto para eles o entendimento. Você facilita, você é um facilitador da construção do conhecimento. E como é que isso despertou em você? Se eu estou falando um monte de besteira, você fala, não, não tem nada a ver, você viu errado. Me fala um pouco como é que é para você esse ambiente de ensino, como é que você lida com ele?
primeiro lugar, Pedro, eu quero dizer para quem está nos ouvindo que nada é o Sandro. Tudo é Cristo e Cristo nos dá esse poder através da graça dele de poder fazer isso. Porque se você olha o Sandro 7, 8 anos atrás, ele nem sonhava de fazer o que faz hoje. Então, como eu disse, eu precisei de um processo de que Jesus Cristo, ele tornou dentro de mim esse poder, essa força através do seu Espírito, e ele veio me capacitando. Na questão do ensinamento, que eu tento fazer, né, através desse poder, dessa unção dele, é instigar. Não é trazer um ensinamento pronto que você só derrama ali e pronto, e tá beleza. Eu levo a instigar dentro da palavra de Deus, né, daquele estudo que nós estamos fazendo ali, para que a pessoa ela saia dali com vontade de ruminar aquela palavra e de aprender mais e querer mais para a próxima. Como você falou, que a gente lá atrás, né, você até participou de uma aula, a gente estava num início de um projeto, seria assim, que hoje ele já está mais, né, estabelecido. Ele no começo era poucas pessoas e o Senhor já falava no meu coração para fazer isso. E quando eu terminei o primeiro projeto com algumas pessoas, o Senhor colocou no meu coração o que tem hoje, que é esse curso de maturidade espiritual. E, incrível que pareça, eu pensei, não, vou continuar no estudo bíblico, mas ele não, você vai dar o estudo que eu estou falando. E eu falei, tudo bem, eu fui dar o estudo que eu já tinha passado por ele, né? E a aceitação foi muito grande, no primeiro momento. Nós formamos uma turma de quase 20 pessoas na primeira, que isso para mim é um número significativo. É um número significativo, vou te explicar por quê para você e para quem está nos ouvindo entender. Quando eu fiz esse curso numa grande igreja de Goiânia, tinha 100 pessoas no curso, iniciando. Uma igreja com média de quantos membros? 3 a 4 mil pessoas. É pouca gente para muita gente. Pouca gente para muita gente, mas tinha 100 pessoas. Mas ao final do curso, quem formou, só tinha 20. Agora eu começo um curso com mais ou menos uns 40 e terminei com quase 20. 17 para 20 pessoas. Eu achei um grande número. Até levando em consideração a quantidade de pessoas que se interessaram no curso, levando em consideração o tamanho da congregação, que não é de 3 mil membros, né? E a retenção final de curso. E o que mais me chamou a atenção no final desse curso, Pedro, foi, como você disse, a transformação das pessoas. As pessoas que se formaram, elas deram um testemunho e continuam dando. Elas deram esse testemunho falando e continuam dando pela própria vida delas, da transformação que causou na vida delas. Isso para mim é o mais importante, porque é a partir desse momento que o Espírito de Deus vai transformando a vida das pessoas, né? Transformando a alma da pessoa, derramando ali o caráter de Cristo, né? Então ele vai transbordando dele e a partir de agora, esses que se formaram, eles vão transbordar daquilo que está dentro deles em outras pessoas. E hoje nós iniciamos com 50 pessoas, uma nova turma, e nós estamos com a média aí de 30. Eu creio que está perto de estabilizar, vai estabilizar também novamente umas 20, 25 pessoas, e assim eu acho que vai concluir até o final. Sandrão, você falou do curso Maturidade Espiritual. Isso. E a gente tem uma discussão ou uma fala constante, né, no nosso tempo, eu acho que de muitos tempos, né? Jesus já falava sobre isso, sobre a religião, né? E hoje a gente tem muita gente às vezes falando de anti-religião, não, porque é religião, e a religião, e a religião, e eu digo a gente, eu não estou falando da sociedade, estou falando dentro do ambiente cristão, dentro das igrejas, dentro das congregações, fazem uma crítica muito ferrenha à religião. E a gente sabe que realmente a religião ela tem algumas características muito, muito complexas que precisam ser repensadas e não deixar cair nessas armadilhas. E aí você vem com um curso que não é um curso de religiosidade, mas é um curso de espiritualidade. Você acha que a espiritualidade, e aí eu queria que não só você trouxesse a sua impressão, mas compartilhasse para a gente por quê. A espiritualidade, ela contrapõe a religiosidade? Entender o ser espiritual que eu sou vai derrubar o ser religioso que muitas vezes eu manifesto,
como é que é para você, dentro dessa própria formação e na sua reflexão sobre o Evangelho, no seu pensamento filosófico de ensino, existe religião versus espiritualidade ou não? Como é que isso vem para você? Primeiro, Pedro, a gente tem que falar de uma coisa que, ao meu ponto de vista, vocês podem até desconsiderar, mas isso é o que eu vejo dentro da palavra de Deus. O cristianismo foi se colocado como uma religião para ficar mais fácil o entendimento, mas ele não é uma religião, ele é um estilo de vida. Hoje se vê falar muito de influencers, influenciando milhões e milhões de pessoas, mas o grande influenciador que influenciou milhões de pessoas e continua influenciando até hoje é Jesus Cristo, né? Nós temos aí quantos milhões de cristãos no mundo inteiro? E cada dia aumentando mais. Cristãos e simpatizantes, né? Tem muita Também, gente que não se declara, mas é simpatizante com ensinamentos. Aí eu volto a você. Então nós temos o quê? Um estilo de vida. Nós imitamos o influenciador. Nós imitamos a Jesus Cristo. É diferente de uma religião. A religião, ela parte de um princípio do Velho Testamento, de uma lei, onde se existe sacerdote, se existe templo, se existe sacrifícios, o homem tem que fazer as coisas para ter um relacionamento e conseguir de Deus as bênçãos. Em Cristo é o contrário. Cristo desceu do céu, se fez pobre para nos enriquecer, para nos fazer pessoas cheias do Espírito. Eu gosto de colocar uma coisa, que Deus tem um propósito para nós e o propósito são duas coisas. Primeiro, nós sermos cheios dele, transbordar dele, tá? Nós somos um vaso de barro que é cheio do maior tesouro de Deus, que é o Espírito dele. E segundo, nós sermos um instrumento na mão dele, mas um instrumento que é moldado por ele, capacitado por ele e faz a vontade dele. O grande problema das pessoas é que eles acham que são eles que fazem, que eles vão fazer do jeito que eles querem e da vontade dele. E não é assim. É bem diferente do que nós estamos falando, né? Então, você começa por aí. A espiritualidade, a Bíblia mesmo fala que em primeiro lugar vem o natural e depois o espiritual. Mas o espiritual é maior do que o natural. E quando nós entendemos isso? A partir da cruz de Cristo. Cristo veio na cruz estabelecer a dimensão espiritual junto com a natural que já existia. Porque se você pega antes da cruz de Cristo, não existia a dimensão espiritual. Você lê no Velho Testamento, o Senhor vindo falar a homens e o Espírito pairava sobre os homens. A partir da cruz, o que aconteceu em Pentecostes? O Espírito veio a habitar, tabercular dentro do homem. Então ele já não perde mais o Espírito não sai, ele permanece naqueles que nasceram de novo. É isso daí. Exatamente. Eu penso muito nesse aspecto da espiritualidade, porque Cristo, ele é o Emanuel e ele é o Deus conosco, né? Ele é aquele que está conosco ali. E é interessante que o que poderia ser mais precioso, o que poderia ser melhor, o que poderia ser maior do que Deus estar conosco, Deus estar do nosso lado. E Jesus vai dizer assim, olha, eu preciso ir, que virá um mais poderoso do que eu, mais importante do que eu. E aí a gente pensa assim, quem pode ser maior do que ele? Quem pode ser tão importante assim? Porque a gente vai deixar, como você colocou, a gente vai deixar de ter Deus conosco para Deus estar em nós. Isso. Então nós nos tornamos seres espirituais, não porque nós fazemos coisas sobrenaturais, mas nós tornamos seres espirituais porque agora há um Deus que habita em nós, e esse Deus que habita em nós está nos propiciando nos tornar mais humanos, mais gente, que é o movimento da divindade. A divindade, ela não se faz Deus e fala, olha, vocês precisam ser Deus. Não, ela se faz carne e habita no meio de nós. Então ela falou, ó, eu vim para resgatar a humanidade, vocês precisam aprender a ser humano. Então a espiritualidade está muito mais ligado à forma com que nos relacionamos uns com os outros, a forma com que nos tornamos humanos, do que sermos seres espirituais como anjos que quase voam. Sim. As pessoas muitas das vezes quando falam de coisas espirituais, elas ligam a anjos, né? A um Deus que está no trono.
mas nós esquecemos que nós temos um pai. Pai é uma coisa de relacionamento, é uma coisa de sensibilidade. Você pode se achegar a ele sem nenhuma barreira, né? A questão espiritual que nós falamos não é você se tornar um santo e ser colocado num pedestal com uma coroinha assim. O que nós estamos falando aqui de espiritualidade é você ser preparado para chegar à maturidade. E essa maturidade é a estatura de Cristo. Que Ele está nos preparando para o reino dele. Porque Ele está vindo para reinar. Ele está voltando para reinar. Então Ele está nos preparando aqui para sermos reinos e sacerdotes dele, no reino dele. É a diferença de uma religião. Porque a religião, ela exige do homem que ele faça tudo. Que ele se esforce, que ele cumpra regras, que ele cumpra ordenanças e mandamentos para ter esse relacionamento com Deus. Enquanto o cristianismo, a graça de Deus, o evangelho da graça, ele nos diz uma coisa diferente, como você disse. Um Deus que vem habitar em nós e nos capacita a estar fazendo a vontade daquele que é o nosso Deus, né? O nosso Pai. Outra coisa que eu vi num grande livro, eu gosto de falar, que é Joseph Prince. Ele falou assim que Deus olha para nós e o mundo quer saber de nós o que nós temos, enquanto Deus olha para nós e quer saber quem nós temos, né? Quem nós temos dentro de nós. E o mundo quer saber o que nós temos de fora, externo. Então, quando nós chegamos a esse ponto de deixarmos ser guiados pelo Espírito, como Paulo fala na carta de Gálatas, andar e viver pelo Espírito, você está negando a sua carne, né? Você está aprisionando ela, escravizando ela, para que o Espírito sobressaia, o Espírito flua. E quando o Espírito está em nós flui, nós somos um ser, né, espiritual. Uau, isso é incrível a gente fazer esse parâmetro, porque eu acho que às vezes a gente fala tanto sobre religiosidade, né? Você é religioso, e a gente não faz noção do que é religiosidade. E se a gente abomina a religião, a gente precisa pelo menos saber, bom, se eu não sou mais um religioso, eu não posso ser um religioso, quem eu vou ser? Né? E eu acho que você traz isso, tanto no curso de maturidade espiritual, como aqui na sua fala, qual é o contraponto? Você não pode ser um religioso, então você tem que ser um espiritual, uma pessoa espiritual. A própria palavra fala que nós somos um espírito vivificado, né? Nós somos um espírito vivificado. Nós temos um espírito, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, né? E esse corpo, na palavra, ele é colocado como um santuário, um tabernáculo do Espírito, que é a presença. Na velha aliança, existia um tabernáculo que comportava a presença de Deus num único lugar onde só um homem poderia entrar. Hoje não. Hoje, essa presença, essa arca, entre aspas, habita dentro de nós e nós temos o próprio convívio com ele. Então é isso que nos leva a deixar de ser uma religião. Agora muitos podem falar, nossa, mas então eu posso fazer o que eu quero? Lógico que não. Você vai fazer o que o seu libertador, o seu salvador quer que você faça. Porque quando nós chegamos diante de Cristo, diante da igreja, e reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e o único Salvador da nossa vida, nós estamos ali diante de uma audiência, publicamente, confessando que nós somos de alguém, uma propriedade, e que a partir de agora nós temos dono, e esse dono se chama Jesus Cristo. Tá, e falando uma coisa me fez startar algo, que a gente, o espiritual, né, ser espiritual, ele está ligado a essa questão dessa transformação de não fazer o que queremos, mas o que é preciso. Eu ouvi certa vez, agora não vou lembrar quem disse, que liberdade não é fazer o que nós queremos. Porque se liberdade for fazer o que nós queremos, nós somos escravos dos nossos prazeres e das nossas vontades. Então, pelos nossos prazeres e nossas vontades, nós podemos até cometer crimes, né?
E ele vai dizer que liberdade é fazer o que é preciso ser feito. E aí ele vai dar um exemplo, eu acho que foi Clóvis de Barros, ele vai falar que eu não tenho vontade de, muitas vezes, levantar pela manhã e ir para o meu trabalho. Eu não tenho vontade, às vezes cara, estou cansado demais, hoje eu não estou bem, mas eu, como uma pessoa livre, eu levanto e cumpro a minha responsabilidade. Fazer, né? Então, a liberdade está mais ligado a compromisso do que... A gente confunde, às vezes, libertinagem com liberdade. A questão, Pedro, é que a gente tem que lembrar de uma coisa. Jesus morreu naquela cruz para nos purificar do nosso pecado. O sangue dele nos comprou, nos redimiu. O que é? Nos libertou da escravidão que nós já existíamos, já estávamos nela. Nós já éramos escravos. Hoje nós somos livres, mas livres em Cristo Jesus. Não nos dá o direito de ser libertino, de fazer o que a carne deseja, mas sim o que o Espírito de Deus que habita em nós quer que nós fazemos. Essa é a grande diferença. Quando Paulo fala que esmurrava o seu próprio corpo, escravizava. Ele está falando disso, de não deixar fazer a vontade da carne, mas sim a do Espírito. Não é literalmente que ele estava batendo nele, mas é levar para o nível espiritual. Então tinha, né, um grande homem de Deus que hoje está em Cristo, que é David Hong-Chu. Ele, considerado uma das maiores igrejas do mundo, na Coreia do Sul, ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão. Eu aconselho vocês a lerem. E ele vai falando das dimensões, e ele coloca em outros nomes, mas eu vou colocar aqui para ser um melhor entendimento, da dimensão natural e da espiritual. E para nós atingirmos essa dimensão espiritual, porque assim nós temos um canal direto ao trono. Tá? Quando nós permanecemos na dimensão natural, nós estamos distante do trono de Deus, distante do Espírito, porque nós estamos andando pela carne e não pelo Espírito, mesmo já sendo homens e mulheres que se converteram e que nasceram de novo. E o David Hong-Chu, ele vai nessa quarta dimensão. Eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu li logo após a minha conversão, e eu fiquei impactado de ver as experiências espirituais que ele tinha da simplicidade, né? Eram experiências da simplicidade, e o como ele vai ensinando para a gente, através das suas experiências, como nos conectarmos com essa mesma dimensão, como estarmos, né, conectados nessa mesma dimensão. Sandro, você, na Morada hoje, é um dos pastores da Morada, que atua ali na parte de ensino, né, que está ali junto com o Renan, trazendo ali uma visão para aquela parte, para aquela comunidade. E como é que você percebe a igreja como instituição hoje, daquilo que você conheceu lá atrás, da igreja que te despertou a Cristo lá em Amsterdã, que você chegou no Brasil e encontrou uma igreja muito parecida com você buscou uma igreja muito parecida com aquela a qual você tinha tido um encontro, e nessa jornada de relação, de conhecimento, você viu, né, outras comunidades, você transitou em outras comunidades, talvez ainda transite, às vezes, nas oportunidades, no evento, em outras comunidades, mas como é que você vê a igreja hoje para aquela igreja que te impactou e fez com que você conhecesse a Cristo? Voltando lá atrás, Pedro, em Amsterdã, era uma igreja ela é uma igreja básica, né, que levava a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, Jesus Cristo, e ela me impactou diretamente pela palavra que o pastor estava pregando aquele dia, uma palavra que mexia muito comigo, né, que entrou adentro por nunca ter escutado aquilo. Mas a partir do momento que eu voltei para cá, que na minha cabeça eu tinha que achar uma igreja igual àquela, mas estruturalmente. Você estava atrás de algo físico. Isso, porque eu não tinha experiência nenhuma, não tinha nada. Então eu passando por aquelas experiências que eu passei dentro de 2 meses ali, porque eu fiquei somente 3 meses em Amsterdã, e eu fui conhecer essa igreja 2 meses que eu estava lá. Então eu fui procurar algo físico.
E eu fui em algumas igrejas procurando esse algo físico e não achei. Até eu chegar numa igreja aqui em Goiânia, uma igreja grande, e consegui achar ali dentro. É ali que me batizei, é ali que eu passei 13 anos dentro dela, e considero uma igreja muito boa, uma palavra muito boa, até um momento que eu te falei. Eu fui levado novamente a um deserto, e o Senhor veio me tratando de outras formas e outras maneiras. Foi aonde que Ele me despertou ao aprendizado, né? E posteriormente a levar o ensino. Eu sou um cara de duas igrejas, né? Essa eu participei 13 anos para 14 anos, e depois desse acontecimento que eu estou te falando de deserto, ele me levou a estar junto com os meninos onde se iniciou a morada. Né? Você estava lá já no início ali, na Constituição. Desde quando não existia morada. Que nós éramos dessa outra igreja que eu estou falando, e houve um episódio ali de acontecimentos, e nós saímos, um grupo saiu, e esse grupo se reunia em uma casa em oração. E ali Deus, eu gosto de falar isso, Deus vendo a oração de homens e mulheres numa célula, né, propriamente assim, Ele projetou e fez a morada nascer, né, que é hoje a igreja que a gente congrega. Mas até esse momento, eu estava ali como assim, me preparando, né, para os estudos e estudando, e em nenhum momento passava pela minha cabeça de dar aula para ninguém. Em nenhum momento eu pensava em ser pastor. Em nenhum momento aquilo fervia dentro de mim de ser um cara e estar numa sala de aula para falar com as pessoas, né? E eu fui aprendendo, e chegou um certo dia, eu falei para o pastor, que era o pastor sênior lá, eu falei, eu estou me sentindo um pouco isolado, um pouco fora, né, da igreja, porque eu gosto de estudar, queria aprender, e aqui não tem estudo nenhum. Aqui não está tendo, e eu estou me achando um pouco distante, perigoso eu até sair da igreja. Foi bem claro com ele, bem reto. Eu acho que a gente tem que ser um papo direto, né? Sim. E ele me convidou, então vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar um grupo e chamar as pessoas para vir estudar a Bíblia na segunda-feira. Você topa? Eu falei, se for para estudar a Bíblia, pode colocar meu nome em primeiro lugar. E por incrível que pareça, Pedro, chegou o dia de eu ir lá estudar, aprender com aquele pastor, né? Aprender a palavra com ele. E no meio de uma tarde ele me liga daquela segunda-feira, muito rouco, falando, eu não tenho condições de dar aula, nenhum estudo nenhum. É você que vai dar. Eu falei, como? Nunca passei por isso, né? Como que é isso? Que jeito que eu falava? Ele falou assim, não sei. Você vai ter que se virar. Isso era 3 horas da tarde. 8 horas você tinha que estar lá na igreja. Desliguei aquele telefone e ajoelhei para Deus numa loja que eu tinha, no escritório. E ali eu pedi a ele que me ajudasse, né? O Espírito tomasse conta de mim naquele momento. E ali eu fui à noite e consegui levar uma palavra. Levar um estudo que eu fiz naquele período ali. Pequeno período ali. Eu levei alguma coisa ali. Falei, meu Deus, seja o que o Senhor, né, estiver colocando pela frente aí. E era um grupo de 30 pessoas e nós falamos a palavra ali, beleza. Na outra segunda-feira, né, segunda-feira que a gente, novamente, ele falou para mim, você vai ter que fazer de novo. Porque eu não consigo ainda falar, eu prego de manhã e à tarde e não estou tendo voz. Falei, tudo bem. Fiz novamente da segunda. Na terceira segunda-feira ele só bateu nas minhas costas e falou, daqui para frente é você. Vai com Deus que Ele está te abençoando. E eu continuei seguindo. E assim veio desenrolando e estudos, e eu fui aprofundando mais e buscando do que eu tinha, do que eu estava estudando e trazendo até hoje, né? Que hoje eu vejo que é uma coisa que o Senhor me trouxe a vocação e para aprender. E o próprio ofício, vamos dizer assim, foi te aperfeiçoando, né? O próprio fazer. Sim, o fazer. E lembrando que, como você falou, a questão de ser pastor, eu em momento nenhum passava pela minha cabeça de ser um pastor, né? Falava, não, isso não é para mim não. Inclusive nessa outra igreja, né, que eu congreguei 13 a 14 anos, foi me levantado essa questão, porque eu participava de um grupo de um pastor e ele preparava alguns daquele grupo para chegar a esse ponto de pastor.
E eu era um dos que ele tinha escolhido. Estava preparando ali, tá? E eu lembro muito bem que um dia lá dentro da igreja, um amigo meu falou assim, e aí, e se te chamarem para ser pastor? Eu falei, nunca, não quero nunca ser isso. Não quero ser pastor não, isso aí é para eles aí, deixa aí. Eu não... Falei desse jeito, né? Falei, meu Deus, olha o que aconteceu agora. Estou aqui como pastor. Dando aula, as pessoas chegavam para mim, pastor. Eu falava, não, mas eu não sou pastor. Eu sou um irmão como você, eu só estou aqui falando da palavra. Chegava outro, pastor, mas me explica isso aqui. Eu ficava debatendo, Pedro. Eu não era pastor, por fim eu desisti. Um dia o Espírito Deus falou para mim, não fala mais, chega. E eu parei de debater com aquilo. Foi se passado ali, eu acredito que um ano e meio do que eu já estava, né, estudando e fazendo, até mais que isso, acho que uns 2 anos. E o pastor me chamou para ser, né, ordenado a pastor. Primeiro impacto muito grande, eu falei, eu preciso de tempo para pensar. Fui orar e ajoelhar e orar e jejuar. Né? E foi chegando-se os dias que eu tinha que falar a minha resposta, eu e minha esposa, e aquilo foi transformando num peso para mim. É onde que eu te falo da religiosidade. Foi se transformando num peso porque eu achei, não, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que tratar o horário, eu tenho que falar, eu tenho que subir no púlpito, eu tenho que pregar, eu não dou conta, eu nunca fiz isso, como que eu vou fazer? E eu estava prestes a chegar e falar um não. E teve um congresso na igreja, 2 dias ou 3 dias antes, né, de eu dar a minha resposta, porque eu daria a minha resposta e logo na outra semana seria a ordenação. E veio aquele grupo de música de Disco Praise de Brasília. Disco Praise, sim. Você entendeu? Clayton e Lee. ele veio tocar aí o vocalista dele pregou. Clayton Lee. E Cleitinho, ele pregou. E ele trouxe uma palavra lá de João e ela falou muito clara comigo nesse dia. Ele falou, agora você não entende, mas você entenderá depois. Nessa palavra. Rapaz, aquilo foi como se fosse um carimbo. Estivesse falando para mim naquele dia. Hoje eu não entendo, mas eu tenho que seguir esse caminho que depois eu entenderei. E eu cheguei e assumi o compromisso e falei. E nós fomos ordenados e estamos lá até hoje. Graças a Deus, né? Seguindo esse caminho, ajudando da forma que a gente pode, levando o ensino, tudo que eu aprendo, tudo que eu leio, tudo que eu posso absorver de outros homens de Deus, que tem vários homens de Deus, grandes homens de Deus. Né? Eu procuro me alimentar de vários, de livros, da Bíblia em primeiro lugar, né? Todos os dias, é levar para essas pessoas que estão lá, com fome e com sede de algo novo. Posso dar até um testemunho aqui? Claro, você já Nessa turma agora, teve uma mulher, que ela vem com o filho dela, fiquei até impactado com isso. Ela é ou era, não sei, que hoje não estou sabendo nem se ela era ou é, porque tanto que ela está, né, da mesma igreja que eu fui batizado, que eu iniciei. E ela chegou lá, perguntando por esse curso, né, deram meu telefone para ela, me mandou uma mensagem, eu falei, não, esse curso aqui nós damos ele gratuito, basta você querer vir e se juntar a nós, né? Seu único custo é uma apostila de R$30 e você pode vir hoje, que era na segunda-feira, que era o dia lá. E ela foi. E ela teve essa primeira aula, ela ficou impactada e depois da aula ela me chamou no canto e foi falar comigo. Falou, vem da igreja tal, e eu falei pro meu próprio pastor que eu queria aprender mais e lá não tem ensinamento. Aí eu me lembrei de mim nessa mesma igreja, que é a mesma, né? Falei, meu Deus, olha aí, ó. E falei para ela, o que você sentiu hoje aqui? O que o Espírito falou para você hoje no seu coração? Falei assim, não, é isso aí que eu quero. Aprender sobre isso daqui. E ela está conosco até hoje. Nós já estamos aí do meio para o final da primeira apostila, nós vamos iniciar a segunda. E a cada dia eu vejo ela, eu falando e ensinando ali, o olho dela arregalado, porque é tanto conhecimento e novidade para ela, e ela vai atestando no dia a dia, que ela traz depoimentos, testemunhos para nós ali, que você vê a transformação na vida da pessoa, né? É uma coisa que é gratificante demais, pelo menos para mim, né? Que compartilha a maior parte das aulas ali. E isso, para mim, é o que me motiva. O Espírito me traz a vocação
E eu vendo as pessoas sendo transformadas, me motiva a cada dia ser mais o instigador daquelas pessoas a fazer. Antes da gente finalizar, eu quero trazer aqui uma ação que a gente faz no final de todo o podcast. A gente faz um papo reto. Como é que é o papo reto? Eu vou te fazer uma pergunta e você pode responder essa pergunta com uma única palavra. Certo. Bate e volta. Não é de frente com o Gabi, mas é de frente com o Pedrão. Então é mais ou menos isso aqui. É um papo reto. Eu vou aqui pegar minha colinha aqui, porque vira e mexe a gente passa alguma coisa, então vamos lá. O que é mesa para você? Mesa para mim é o compartilhar da palavra, do pão vivo. Quem é Cristo? Cristo é minha vida, é tudo. Cristo é, para mim, a minha existência. Um livro. Um livro, meu Deus. Um livro. Eu já li vários que mexem comigo. Eu gosto muito do Otmani. Já vi vários livros do Otmani. David John Poole. Quem mais? Rick Warren. Quem mais? Kendi Heng. Muitos. Luciano Subirá. Aloísio, né? Da Videira. Mas esses dias eu li um livro, cara, que ele impactou demais a minha vida. E pra você ver, depois de muitos estudos, muita coisa, que é um livro chamado Destinado a Reinar, do Joseph Prince. Eu aconselho aí quem puder ler esse livro aí, vai ver uma dimensão da graça de Deus muito além do que nós, pelo menos eu tenho visto. Destinados a reinar. Então vamos. E a última é uma frase. E essa frase tem um contexto que a gente sempre conta. Vamos imaginar que nesse tempo, tá? A igreja não está sendo arrebatada, estamos nesse tempo agora. Deus olha para o Sandro e fala assim: olha, Sandro, eu preciso fazer um movimento com você, o mesmo movimento que eu fiz com Enoque. Eu preciso te tirar da terra, porque você é um cara que anda comigo, você é um cara que tem um relacionamento comigo diferente, eu preciso te tirar da terra. Mas antes de eu te tirar, eu preciso que você deixe uma frase dos que vão ficar e para as gerações que vão vir. Meu Deus, hein? A frase: contemple Cristo e ame Ele a todo momento. Essa é a frase. Uau. Sandro, eu só tenho que te agradecer por esse tempo, por toda a agitação do seu dia, né? Eu sei que você vai sair daqui correndo para buscar as meninas na escola e dar esse tempo de mesa, essa comunhão, esse tempo de cura para mim, como eu conversei com você antes do podcast. É um privilégio ter a sua amizade, essa relação, e que a gente possa cada vez mais estreitar esses laços, cada vez estar mais juntos e perto e projetando para Cristo, para o reino, porque a gente acredita nisso, numa igreja que ela não tem paredes, uma igreja que ela é conectada na sua fé, no seu propósito, no seu sonho. Então não importa se é a igreja da denominação A, B, C, todos nós estamos caminhando no mesmo propósito, numa mesma direção, que é estabelecer o reino na terra, que a gente possa juntos ser esses que estabelecem esse reino. Se você quiser deixar algum agradecimento, beijo para a família, coração, que está à vontade, é todo seu. Eu quero falar só uma coisinha em cima do que você acabou de falar do reino. Nós temos preocupados muito de estar no céu, de estar, né, no novo céu, na nova terra. Nós vamos para lá, mas nós estamos esquecendo do reino. O próprio Senhor Jesus nos orienta na oração do Pai Nosso: que venha o teu reino, que venha o teu reino. Nós estamos à porta de Cristo voltar e estabelecer o reino milenar dele aqui, onde os filhos, né, vão reinar com ele. Então sinta-se alegre, não olhe para situações ao redor, não olhe se a política está ruim, se a economia está ruim, mas olhe para ele, para Cristo, porque ele está voltando e você precisa estar com ele no reino dele. É isso aí que eu queria deixar. Amém. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui, que ficou com a gente aqui até o final. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar com pessoas de aliança, com pessoas que precisam desse tempo. E se você quiser saber mais, né, temos aqui em Goiânia, no setor oeste, né? Parque Oeste, Parque Oeste Industrial,
né, a Igreja Morada, vai lá pessoalmente conhecer o Sandro, dá um abraço, né, fala assim, pô, Sandro, vi o conteúdo lá na Oceano e quis vir aqui te conhecer. Tenho certeza que, como ele recebe todo mundo, ele vai te receber muito bem. E se você for mais ousado ainda, vai lá numa segunda-feira, 20 horas? Às 20 horas. Às 20 horas, participar de uma aula lá e, quem sabe, se inscrever na turma de maturidade espiritual, que você vai ter sua vida e sua mente transformada. Sandrão? Obrigado, Pedro, pela oportunidade. E aguardamos. Quem deseja ir lá, nós estamos de braços abertos esperando lá. Deus abençoe sua vida, que a graça e a paz esteja com vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém.